Fala pessoal, tranquilo? Bom, hoje então a gente vai dar sequência à nossa playlist, né, sobre analisando criticamente o pensamento administrativo. Tinha comentado no último vídeo, né, que aquele vídeo era uma introdução para a introdução, né, introdução de verdade, né. Hoje que eu vou apresentar o que vem pela frente, amarrar melhor, né, o que vai ser essa playlist. Mas eu argumentei lá no último vídeo, né, que dá um cheirinho da discussão, trazer aqueles elementos antes de entrar na própria introdução. Ia tornar toda a discussão mais interessante, até mais propositiva, né? Eu acho que o vídeo de hoje vai ficar mais rico com vocês já tendo conhecido aquela primeira discussão. E eu vou começar ele, inclusive, complementando um pouquinho daquela discussão. No último vídeo, quando eu claramente, né, quando eu trouxe o Chandler, né, eu estava defendendo também, né, de alguma forma, indo, né, na direção dos argumentos dele de que a coordenação administrativa ela tem sim uma funcionalidade, né? Ela inclusive dentro da ordem capitalista, ela é mais eficiente que o mercado para realizar uma série de atividades. Então isso por si só já confere, né, uma funcionalidade para a coordenação administrativa, para o pensamento administrativo. E aí no final ainda argumento que o pensamento administrativo, a coordenação administrativa seria ainda mais relevante, né, conforme se a gente conseguir caminhar, né, para uma ordem social mais planificadora, enfim. Esse é o ponto, é a minha posição. Só que, inclusive, quando eu olho para a minha trajetória pessoal, eu só cheguei, né, a essa posição mais crítica ao pensamento administrativo porque eu conheci uma teoria, um pensamento ali, uma crítica à administração, que ela é muito eloquente e que ela vai na direção contrária até dessa posição que eu defendi no último vídeo. Por quê? Ela vai argumentar o seguinte, que o pensamento administrativo, né, é uma invenção, né, da ordem capitalista, surge, né, dentro do... já uma vez que o modo de produção capitalista estava se estabelecendo, e esse surgimento, né, da administração tem uma funcionalidade que é conferir argumentos aparentemente científicos em prol da manutenção da autocracia burguesa. Então, assim, de cara, eles já estão dizendo que a administração ela não é ciência e a única funcionalidade dela é, na verdade, mascarar uma autocracia, um modelo, uma forma, né, de dar ordens, né, de comandar aquela sociedade de forma autoritária. O que eles estão complementando essa tese? Eles argumentam que, por exemplo, lá na sociedade feudal, você não precisava de um pensamento administrativo para justificar a autoridade do clero, a autoridade da nobreza. Tinha a própria religião, conferia, né, essa autoridade a eles, o poder militar que eles tinham, né? Então você não precisava de um pensamento administrativo para garantir o poder deles. Só que veja, eles não estão argumentando, eles não estão entrando no método se sem um pensamento administrativo, sem uma ciência administrativa, se o clero e a nobreza eles eram bons gestores. Nesse método eles não entram. Eles estão... E é uma crítica assim, que ela faz sentido, a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos que o pensamento administrativo ele tem sim uma função apologética ali que vai atuar nessa direção em vários momentos, né, de conferir um viés científico para coisas que não são nada científicas. Mas a nossa posição aqui ela não é essa crítica, digamos assim, destruidora do pensamento administrativo que diz que ele não serve para nada. A gente vai sim beber um pouquinho nessa fonte, vai denunciar sim essa função apologética que o pensamento administrativo tem hoje, mas a nossa posição ela vai mais além, né? A gente vai sim tentar buscar ali elementos do pensamento administrativo que tem uma funcionalidade dentro do capitalismo, mas principalmente, né, como que é o escopo do canal, pensando, né, em uma sociedade para além do capitalismo, né? E aqui eu cito o Remy Dobbs, né,
mas ele é um representante, né? Eu coloquei aqui o texto dele, onde ele argumenta um pouco dessa posição, mas há muitos outros autores que com um viés um pouco diferente, com uma retórica diferente, vão ir nessa direção de que a administração ela tem só essa função de esconder um autoritarismo, né? Aqui eu até coloquei, eu não comentei, mas eu coloquei aqui nesse parágrafo, né? Que se contrastaria, né, um ambiente democrático, né, aquela democracia burguesa, em todos os seus limites, né, que seriam, mas essa democracia estaria, né, restringida para além do ambiente organizacional, e dentro das empresas teria uma autocracia, né, dos gestores, dos proprietários e tal. Bom, então já consegui aqui mostrar, né, que é um pouquinho de como que essa discussão é complexa, né? Eu mostrei aqui pelo menos 3 lados, né? O lado da ortodoxia liberal, né, que vai reduzir a importância da administração e jogando e fazendo propaganda do poder do mercado sendo muito superior ao da coordenação administrativa. Tem a posição do Chandler, que vai defender a funcionalidade da coordenação administrativa, ainda que não seja absoluto. Ele vai, sim, em alguns momentos, concordar com os liberais de que o mercado seria mais eficiente. E tem essa crítica radical denunciando que a administração teria só essa função apologética. Bom, a nossa posição aqui é que a administração, sim, ela tem a sua funcionalidade, e essa funcionalidade ela seria muito maior se a gente caminhar em direção a um modelo social, né, uma organização social mais planificadora. Aí aqui eu dou vários exemplos, né, dividindo aqui na esfera da produção, esfera burocrática, né, de funcionalidades que a administração tem, né, que a coordenação administrativa ela tem. Mas vocês conseguem dar uma pausada no vídeo aí, enfim, se tiver curiosidade de ver que os elementos que eu apontei, assim, eu apontei aqui, nesse ponto aqui, eu não fiquei nem até fiel a um texto, não. Isso aí eu fui, na medida em que eu fui lembrando, fui pensando em exemplos, eu fui acrescentando esses tópicos aqui. E aí o que eu até grifei algumas coisas que eu vou direto em alguns exemplos que eu acho que eles são mais indicativos, né? Tem uma função extremamente complexa, um elemento extremamente complexo, né, na produção industrial, que ela só aparece no momento em que a produção industrial, a produção de mercadorias chega no nível da produção industrial, né? Então a produção em massa. Qual que é que elemento é esse, né? Imagina que vamos pensar primeiro para comparar, né? Vamos pensar primeiro numa produção manufatureira que, enfim, as pessoas, os trabalhadores lá, vai cada um utilizando ferramentas muito simples, né? Não tem um maquinário muito elaborado. Cada um, imagina, aquela cooperação, cada um fez um pedacinho ali e no final monta o produto final, né? Nesse caso, os custos são mais relevantes para aquele negócio, são os custos, né, de contratação dessa força de trabalho. Porque se a maquinaria, né, essas ferramentas, se quase não tem maquinaria, e as ferramentas elas são simples, os principais custos são dos trabalhadores, né? Imagine que você tem uma crise e aquele volume de produtos, né, que você está produzindo, ele se torna muito maior do que a demanda, né? É muito fácil resolver esse problema. Você demite os trabalhadores, ou você, enfim, às vezes você acha até que o cenário vai melhorar, então não precisa demitir, mas você pede para eles diminuírem o ritmo da produção, concede férias antecipadas, enfim. Você tem uma margem muito maior de manobra para contornar custos, né? E para garantir que o seu preço de venda não vai sofrer em demasia, né, com ineficácias ou variáveis ali da produção. Quando a gente atinge esse nível, né, da produção industrial, né, produção em massa,
o maquinário é muito caro e esse maquinário, né, normalmente, quando a gente pensa na grande indústria mesmo, a produção completamente automatizada, você tem uma fonte de energia, né, que ela é ininterrupta, né? As fábricas, elas funcionam de forma ininterrupta. O custo para ligar aquele maquinário, para colocar aquele maquinário para funcionar, às vezes funciona a altas temperaturas, até chegar àquela temperatura, enfim, é muito caro. Então, isso, né, em custo significa que o custo fixo desse negócio é muito alto em relação ao custo variável, ali, o custo com ferramentas, o custo com força de trabalho. Então você precisa ter um ajuste muito fino para que essa produção não pare. E isso significa que você precisa garantir que não vai faltar matéria-prima, precisa garantir que o ritmo da produção não vai... Se a gente, simplificando um pouco, né, que é um exemplo um pouco mais visível, ainda que eu esteja voltando um pouquinho para um outro modelo que não seja da grande indústria. Pensando numa linha de montagem, imagina, se tá chegando na minha estação aqui um volume, né, de peças para eu montar e eu não estou dando conta, então aquela produção vai ter que parar. Por isso que eu estou falando aqui, a funcionalidade, né, a coordenação administrativa, ela ganha um elemento muito forte que isso não pode acontecer. Não pode faltar matéria-prima, a produção ela não pode emperrar e você tem que garantir que essas mercadorias vão ser escoadas, vão chegar lá, vão vender, porque a produção não vai parar. Então, amanhã já tem mais uma batelada de produtos prontos, depois de amanhã a mesma coisa, enfim. Essa coordenação se torna precisa de um ajuste muito fino. E então a administração ela tem essa função assim, urgente, né, de garantir que essas coisas aconteçam de forma eficiente. Então aqui eu dei um exemplo, né, na parte da produção. E agora pensando, né, nessa esfera burocrática, eu até coloquei aqui em algum lugar que essa esfera essa dimensão burocrática, né, ela é uma daquelas que ganharia mais importância se a gente pensar na transição para um modelo mais planificador. E eu estou usando assim, um termo meio invasivo, né, com um modelo mais planificador, porque eu confesso que, ainda que eu esteja pensando ou assim, desejando, né, que isso seja uma organização comunista, enfim, eu até acredito que dentro do capitalismo possa sim ser adotado um modelo mais ou menos planificador. Por exemplo, a economia chinesa ela é mais planificadora do que a economia brasileira. Então, na economia chinesa, você tem mais variáveis que demandam a coordenação administrativa do que na economia brasileira. Então, sim, só para deixar claro o que eu estou falando com modelos mais planificadores e menos planificadores. Né? Estou querendo dizer que mesmo dentro do capitalismo há variações, né? E aí aqui eu coloco, né, que essa dimensão, né, burocrática ela ganha importância na medida em que avançamos para uma economia mais planificada, e isto é, né, quando almejamos uma produção de bens em consonância com as reais necessidades da sociedade. Então esse elemento aqui ele é uma variável muito relevante quando a gente pensa, né, no que seria a sociedade comunista. Mas, por exemplo, toda aquela história de decrescimento econômico, todas essas polêmicas, né, essas teorias mais polêmicas, ainda que eles pensem ou não estejam pensando nisso, eles aumentam a necessidade de ter uma consonância, um ajuste muito fino entre a demanda, né, o que os bens que as pessoas precisam e a produção. Você não pode ter um decrescimento, né, reduzir a produção de tal forma que falte, né, produtos, né, que falte bens necessários, né, e novamente pensando aqui que a gente está caminhando numa direção positiva, porque eu sei que dentro do capitalismo às vezes a produção ela não é num quantitativo que não está faltando, né, se a gente dividir por cabeça per capita, né, mas esses produtos não chegam até onde deveriam chegar, né. Questões, enfim, de renda, mercado, tal, enfim. Mas só mostrando aqui como que quando a gente caminha, né, para modelos mais planificadores, vão surgir novas e mais difíceis, né,
variáveis, né, problemas, né, que vão demandar a coordenação administrativa. Então, esse ajuste muito fino entre as reais demandas, né, e aí cadastro de... Aí eu coloco aqui os elementos, né, cruzar imensas quantidades de dados, de colher dados, enfim. Que eu dou também alguns exemplos, né, de serviços básicos, né, de coordenação administrativa em questão de saúde, educação, na esfera política, né. Então, vamos caminhar aqui já para o ponto 3. Esse ponto 3, né, eu coloquei aqui, né, o pensamento administrativo hoje ele está à altura desses desafios? E quando eu estou falando, novamente, quando eu estou falando desses desafios, eu não estou falando pensando numa outra sociedade, não. Estou mesmo nos desafios que a economia capitalista enfrenta hoje. O pensamento administrativo está à altura disso? E, em outros termos, né, qual o padrão de cientificidade do pensamento administrativo? Aqui eu estou dando um passinho para trás e me aproximando um pouco daquele problema que eu comecei o vídeo, né? Da função apologética do pensamento administrativo, né? Desses elementos apologéticos, né, que estão ali dentro do pensamento administrativo, né? E em vários momentos, e eu acho que é o caso hoje, eles em muito superam a parte realmente propositiva da ciência administrativa, daquilo que a ciência administrativa realmente devia estar se dedicando. Isso sim, ciência administrativa é sempre um termo que eu vou utilizar entre aspas, porque é realmente polêmico você chamar o pensamento administrativo, a administração de ciência, enfim, eu até acho que mas não vou entrar nessa polêmica aqui nesse vídeo. Então, aqui a gente vai começar a tentar apresentar elementos, né, que a gente vai ver ao longo dos próximos vídeos, né, de como que há elementos ali e deixa essa discussão mais embolada, né? Onde que ali você tem uma preocupação mais apologética, né, do pensamento administrativo e quando que o pensamento administrativo ele realmente está sendo propositivo, né? E aqui eu coloco alguns elementos, também sem pretensão de esgotar, mas alguns elementos, né, que ajudam a explicar, né, por que o pensamento administrativo, né, ele sucumbe tão frequentemente a uma função apologética, né? Primeiro que as funções administrativas mais relevantes elas estão nas mãos da classe dominante, né? Então isso significa que, de novo, que é um elemento ali que, por exemplo, o Dobbs tinha colocado lá naquele trechinho que eu trouxe. Mas se a administração está na mão da classe dominante, significa que a classe dominante ali ela controla até certo ponto, né, o desenvolvimento no pensamento administrativo. Isso significa, inclusive, que existe hoje espaços que se discutem o pensamento administrativo que não a academia, ou até são espaços acadêmicos, mas o acesso é muito mais restrito. Então você tem, mesmo no Brasil, você tem faculdades, cursos de administração que eles são muito mais restritos à burguesia, né? Ou enfim, a burguesia brasileira é sempre um termo muito ruim, né? Mas enfim, a classe dominante brasileira, né? Então você tem ali espaços privilegiados, não democráticos, onde, em tese, né, a gente, por exemplo, no meu caso, eu estou falando disso de ouvir falar, de ler relatos, né? O próprio Chandler, tem alguns autores, né, que esbarram, né, nessas questões, nesses espaços mais restritos, onde o pensamento administrativo ele é discutido de uma forma mais frutífera do que em cursos de administração, universidades federais, enfim, onde talvez a gente enfrente uma apologética muito mais rasteira, né? E aí a gente entra um pouquinho nesse segundo ponto aqui, que vamos lá. Os pesquisadores eles precisam, né, vender a sua força de trabalho. Então, essa necessidade aqui de vender a força de trabalho, de atender os padrões, as demandas, seja as demandas científicas ou o que o mercado está esperando, em muitos casos isso leva à apologética. O mercado
Pô, estudante de administração aprende isso muito rápido, né? Que quando você vai fazer entrevista de emprego, às vezes você não precisa nem saber o que você está falando, mas você precisa apresentar aqueles jargões, né? Aquela pompa da administração. Então, é esperado que os professores passem aos alunos, né, esses jargões, essa pompa, enfim. Eu só vendo aqui o ponto 2 que eu pulei, eu coloquei aqui os dados necessários para pesquisar. Colocando que os dados, né, da mesma forma que as funções administrativas mais relevantes elas estão nas mãos da classe dominante, né, os dados também estão nas mãos da classe dominante. A gente vai discutir, né, em mais detalhes aquele livro do Chandler que eu apresentei no último vídeo, e vai ficar claro lá no que ele tem acesso aos dados que a gente, por exemplo, eu estudo, né, problemas da administração, jamais teria acesso. Então, assim, o Chandler, né, ele é até onde eu sei, ele tem um pezinho ali na classe dominante, né, e isso concede para ele um acesso a esses dados, né, que é muito difícil para outros pesquisadores, né. Eu coloco aqui também, né, que a lógica capitalista ela favorece a planificação somente até certo ponto. Inclusive já tinha também começado essa discussão um pouquinho antes. Mas aqui o que eu estou querendo dizer? Que essa competição, ou essa incontrolabilidade, né, do capital, ele significa que ele vai ter essa relação entre preciso de maior coordenação administrativa. Opa, agora a coordenação administrativa está indo um pouco além. E isso, inclusive, não é uma questão, assim, digamos, automática, uma questão abstrata, né? É uma questão que vira e mexe, ela invade o debate público, né? Então, no Brasil mesmo, nos Estados Unidos, hoje a gente está vendo muito esse debate, né? O modelo chinês, o modelo norte-americano, enfim. E o quinto ponto aqui, e isso também, eu já coloquei até aqui que a gente começou a ver isso já em alguns vídeos que eu falei da financiarização, mas a gente vai ver muito mais, né? Que a lógica da especulação financeira, ela também avança sobre a lógica administrativa. Então, inclusive nos cursos de administração hoje, cada vez mais você precisa ceder espaço, né? Horas de aula para ficar discutindo o mercado financeiro, mercado de capitais e menos questões, variáveis ali, mais administrativas, entre aspas, para discutir, enfim, custos, questões ali ligadas à engenharia de produção, que também tem tudo a ver com essa parte, com essa coordenação administrativa diretamente nas fábricas, né, na indústria, e inclusive um gargalo, eu acho que hoje, dos cursos de administração. Eu acho que hoje os cursos de administração eles dão muito mais palco, né, para discussões ali de finanças e marketing, e menos essas questões ali, esse núcleo duro da administração, né, que é a produção ou distribuição, né. Então tem uma série de modelos também ali que eu já comentei isso aqui no passado, né, que envolve até um exemplo tô falando da programação operacional, né, que envolve, por exemplo, planejamento de semáforos. Então, para desobstruir o trânsito, você precisa encadear aquela sequência de quando o semáforo vai estar vermelho, o próximo tem que estar verde, ou quando que o próximo... Enfim, essa coordenação, esse timing dos semáforos. Isso aí é um caso clássico, né, de programação operacional. Mas ela tem quando a gente pensa nessa questão mais ligada ali à produção e à circulação, ela tem tudo a ver com isso, né? De você coordenar diferentes fluxos de produção ou pensar, né, na circulação dessa produção. Então são variáveis, né, são problemas administrativos que hoje eles perdem espaço dentro dos cursos de administração, né? Aí eu coloco aqui que o ponto decisivo, né, é que o fato, né, que as funções administrativas, se hoje elas estão, né, nas mãos da classe dominante, não pode servir para que a gente deixe de nos preocupar com o pensamento administrativo. Então esse que foi o mantra do primeiro vídeo e é o mantra de hoje também, né?
a gente tem sim que pensar a administração, né? A administração pode ajudar a gente a abrir portas ali na direção de construir uma outra organização social. E aí eu vou fechar aqui com então os 3 objetivos gerais, né, dessa playlist. Primeiro, então, discutir, identificar, né, o que de melhor o pensamento administrativo já produziu, desmascarar essas suas funções apologéticas. Então vai ter vídeos aqui que eu vou pegar autores que vão estar ali na apologética para denunciar mesmo como apologia, enfim. Mas o terceiro elemento aqui também é entender os limites. E eu estou falando dos limites porque de repente, né, uma pessoa mais empolgada pode falar, pô, então às vezes as experiências que para além do capital, né, elas falharam porque faltava coordenação administrativa, e meio que coordenação administrativa virar meio que a chave, né, para resolver todos os problemas. Não é isso. A administração, né, a coordenação administrativa, ela tem uma funcionalidade, ela é muito importante, mas ela tem limites. Então a gente vai ver isso também nos próximos vídeos, né? A coordenação administrativa, ela só pôde ganhar espaço, né, se desenvolver em setores em que previamente teve um grande desenvolvimento tecnológico, né? Então a coordenação administrativa, ela vem ligada a outras variáveis, né? Ela não é uma chave que resolve todos os problemas, né? Mas eu acho, até fazendo uma autocrítica hoje, eu acho que ela é um elemento que eu mesmo, em vários casos, menosprezei. E se a gente pensar hoje que essa hegemonia liberal, ela é muito, né, ela é muito dominante ainda, né? Esse discurso liberal é muito dominante ainda, né? E ele tem, né, como palco, né, como ideia central, né, que o mercado resolve todos os problemas, né? E quando a administração, o Estado tenta intervir, ele reduz a eficiência, né? É um discurso anti a coordenação administrativa, né? Então a gente tem sim eu acho que é urgente a gente enfrentar esse tipo de discurso, mas sem cair, né, nessa solução, cair em achar que a coordenação administrativa é uma solução mágica, enfim, para todos os problemas da humanidade. Bom, gente, é isso. E agora que, então, de fato, eu encerro essa parte mais administrativa, essa parte mais introdutória, e ali nos próximos vídeos a gente entra já em questões mais pontuais, mais específicas. Não sei se o próximo vídeo, que eu vou tentar, agora encerrando, fazendo uma discussão um pouco mais do canal aqui, né? Eu não sei se o próximo vídeo já vai ser dedicado a essa playlist, ou se eu posso discutir ali outros temas. Enfim, eu vou tentar, como eu comentei lá no primeiro vídeo que eu postei esse ano, né? Eu vou focar mais nas questões que eu estou estudando, mas ainda vou tentar tocar em pontos que vocês estão trazendo, né? Eu vi que aquele vídeo do Curtindo a Terceira Via lá teve uma recepção muito positiva, então eventualmente ali pode ser também que eu me antecipe com algumas discussões ali ligadas a esse tema. Enfim, vou me organizar aqui para ver qual vai ser o próximo vídeo mais interessante, o próximo tema mais interessante para o próximo vídeo. E ali também vocês podem opinar aí nos comentários, trazer questões, enfim, ajudar aqui a identificar, né, a pensar os próximos passos. Gente, é isso, um abraço então e até o próximo vídeo.